estamos numa Secretaria de Turismo, não existe mais Ministério da Cultura. Não, veja bem, a gente, durante o período que eu tive no governo, foram 12 anos que nós estivemos juntos, já o projeto de cultura, que era o projeto de cultura da candidatura do presidente Lula, foi um projeto profundamente consensuado com a sociedade brasileira. Aí surgiram os pontos de cultura, então a cultura adquiriu uma dimensão e uma presença muito forte, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente. Tanto que eu acompanhei durante 2 anos a regulamentação da Convenção da Diversidade Cultural lá na ONU, e algumas das discussões, o Ministério da Cultura da França, que é sempre um modelo para a gente e tudo, de repente, quando a gente falava de culturas indígenas, eles falavam, não, mas culturas indígenas é patrimônio imaterial. Eu falei, olha, no Brasil nós temos 320 etnias, fora os povos isolados, com 180 línguas. É absolutamente materializado, é presente na nossa vida, embora tenha aí um apartheid, né? Um processo de exclusão, tem a questão da terra envolvida, né? Porque o território, a floresta, é um espaço importantíssimo para a preservação da sua vida cultural, né? Então, você veja que como é que um rapaz que veio da Malhação, não estou nem discutindo se ele é um bom ou não um mau autista, como é que ele pode ter qualquer formulação que venha de encontro a essa complexidade que a cultura exige de um gestor? Porque para você gerir, para você ter um projeto cultural, em primeiro lugar, você tem que ter essa substância, esse conteúdo, e você tem que ter as ferramentas para a gestão. E a gestão cultural é uma gestão muito complexa, porque eu implementei o primeiro Plano Nacional de Cultura. Nós fizemos longas discussões, já tínhamos o Conselho Nacional de Políticas Culturais, nós submetemos as 53 metas aos setoriais de cultura. Foi uma longa discussão que durou quase um ano, até nós termos o Plano Nacional de Cultura, que está aí, vence agora em 2020, e o governo federal, duvido que tenha alguma noção do cumprimento dessas metas. A gente vai, agora nesse processo da Lei Aldir Blanc, como existem os planos municipais e estaduais, a gente percebeu que houve um acompanhamento por parte da sociedade, de estados e municípios, dessas metas. Então, a gente vai tentar fazer uma avaliação de como essas metas foram cumpridas, e estamos aí numa espécie de conferência nacional permanente da cultura, e pretendendo fazer, paralelamente a esse governo que não governa, um novo Plano Nacional de Cultura, talvez de 5 anos, mas que, de uma certa maneira, refaça essas propostas e essas metas, porque a gente precisa mensurar as atividades culturais para que a gente possa, inclusive, ver como esses recursos que são que vêm para a cultura sejam bem utilizados. Você veja, a Lei Aldir Blanc, ela são 3 bilhões do Fundo Nacional de Cultura, que estava contingenciado desde o ano passado. Então, a gente não está tirando dinheiro de nenhum lugar. É o dinheiro que está vindo para a cultura, e um dinheiro que talvez seja a verba mais substancial que está vindo desde o governo Dilma, né? É uma verba substancial que está vindo aí e que vai, e de uma certa maneira, vai alimentar essa questão emergencial que nós estamos atravessando. Então, a Secretaria de Cultura, dentro de uma Secretaria de Turismo, onde esse senhor, que é o novo secretário, ele nem comparece à audiência que foi convocada pela Câmara dos Deputados, dizendo que tinha problema de agenda. Como é que você vai dialogar com esse governo? É praticamente impossível, né? Então, a gente está aqui se organizando
e através de secretarias estaduais e municipais e de toda a mobilização que foi feita aí, a gente se reconectou através desse ambiente virtual e estamos começando de novo, a partir disso, a nos organizar para fazer frente a isso, a essa ausência, né, do governo federal na área cultural. E eu fico me perguntando aqui, o que estão fazendo os atores desse país, hoje, no dia de hoje, para ganhar a comida da janta? O que eles estão fazendo agora, nesse momento, Sérgio? Já que os teatros estão fechados, que não tem, praticamente, toda a produção das televisões está parada, né? Que não tem produção cinematográfica suficiente para atender toda essa demanda desse mercado de vocês. O que estão fazendo? Dirigindo Uber? Fazendo um bico? Como é que está a vida dessa galera? Não, pelo contrário, estamos aqui na militância. Primeiro, certamente, fazendo algumas lives, até que conseguimos aí algumas lives profissionais do ponto de vista dos artistas, dos atores. Mas a nossa preocupação maior é com o pessoal da infraestrutura, não só do audiovisual, como o pessoal... foi uma economia que foi profundamente atingida e fragilizada. Então, certamente, cada um procurou, se algum tinha uma pequena reserva, mas, em geral, a gente sempre fala que ator, quando não está trabalhando, não está de férias, que ator é um pouco boia fria, né? Que a gente tem, eu estou falando assim da atividade cultural. Se a gente não está trabalhando, é porque a gente está desempregado. Então, se você não tem uma reserva, a situação fica complicada. Mas a gente está sempre se reinventando, né? E a gente viu que nesse espaço virtual, que a gente está explorando agora com mais, vamos dizer, e descobrindo esse novo espaço de uma outra maneira, que não é só através das redes, a gente está vendo que a gente tem aí uma possibilidade de se conectar com esse público, né? E, como eu estava falando aqui, a Lei Emergencial da Cultura, ela, com esses 3 bilhões, ela, de uma certa maneira, vai vir em socorro dessa emergência, principalmente para esse pessoal mais que tem menos condições de estar sobrevivendo dentro dessas novas condições, entendeu? Mas não está fácil, Fábio. Na verdade, nós todos estamos aqui vivendo de esperança, não a esperança do verbo esperançar do Paulo Freire, né? Uma esperança de luta. A gente não está sossegado, nós estamos aqui inquietos, solidários com a sociedade nesse momento difícil, não só da crise política, econômica e social, mas também da pandemia, que tem sido extremamente dramática, né? E que a gente vê que está fora de controle, que tanto aqui como nos Estados Unidos tem até se estabeleceu esse paralelo entre esse desgoverno e aquele desgoverno de lá, né? Então, certamente, a cultura ela tem esse papel alimentador de fazer a reflexão, né? E é isso também que nos alimenta, né, Lavínia, que nos dá coragem dessa continuidade e de acreditar que a gente pode mudar. Durante a ditadura militar, os parâmetros eram bem diferentes. O Ministério da Cultura tinha sua funcionalidade, tanto que eles tiveram que fazer o ato institucional número 5, que nós não descansamos um minuto. Depois houve uma censura meio brutal, meio forte, mas a gente sempre teve nesse processo de resistência. Então, cultura é fundamentalmente resistência. Estamos resistindo, Fábio, de uma forma muito complicada, muito difícil, muito dramática, muitas vezes. Eu estou falando a gente teve nessa reconexão que nós fizemos com toda a área cultural no Brasil, certamente estamos passando momentos muito complicados, mas não estamos no mimimi, não, estamos na luta, na luta.